Seja bem-vindo ao curso de investimento exterior da Basta.com. No módulo de hoje falaremos sobre os REITs. No caso, os REITs são ativos que investem em imóveis geradores de renda ou então em empréstimo para o setor imobiliário. Muitas pessoas acabam associando com os fundos imobiliários brasileiros, mas como vocês podem ver pela imagem, na verdade é o oposto. Os fundos imobiliários brasileiros vieram depois, na verdade muito depois, dos REITs. Os REITs foram criados nos Estados Unidos em 1960. Já os fundos imobiliários brasileiros só foram aparecer em 1990, um pouquinho depois disso. Para que a empresa se caracterize como REIT, ela tem que seguir alguns critérios. Eles são: 75% do patrimônio tem que ser imóveis geradores de renda. 75% do lucro bruto tem que vir de aluguéis de imóveis, juros de financiamento imobiliários ou venda de imóveis. Além disso, no mínimo 90% do lucro tributável deve ser distribuído através de dividendos. Esse valor é anual. Além disso, a empresa tem que ser uma instituição tributável como corporação, tem que ter pelo menos 100 acionistas e não pode ter mais do que 50% das ações na mão de menos de 5 acionistas. Caso a empresa obedeça esses critérios, ela então é considerada um REIT. E os REITs, eles têm benefícios fiscais. Essa é uma forma de beneficiar o segmento imobiliário americano e global também, porque como vimos na imagem atrás, existe esse tipo de ativo em muitos outros países. Assim como os fundos imobiliários, os REITs podem ser divididos em dois tipos de classes. Os REITs de patrimônio, ou também conhecidos como de tijolos, e os REITs de papel. Os REITs de tijolos são aqueles que possuem de fato os imóveis, e esses geram receita através de aluguéis ou mesmo da venda desses imóveis. Já o REIT de papel, ele é praticamente uma renda fixa, porque é um dinheiro emprestado para o setor imobiliário. Por ser mais parecido com uma renda fixa, a análise é totalmente diferente, até um pouco mais complexa do que uma renda fixa, porque a gente está falando de um empréstimo para uma empresa privada. Avaliar se aquele empréstimo tem um risco grande ou um risco baixo é bem complicado. É até recomendado para os iniciantes não ter esse tipo de ativo na sua carteira, pelo menos no início. Por sorte, o mercado é composto pela maior parte pelos REITs de tijolos, com 90%. São mais de 180 REITs listados na Bolsa de Nova York e mais de 1.000 fora da Bolsa. Essa quantidade grande de ativos permite também acessar a diferentes tipos de segmentos. Você tem REITs de escritórios, de hospitais, de casas de enfermaria, de armazéns, de galpões, além de alguns especializados, como residências universitárias, data center, até mesmo de agricultura, plantação de eucalipto. Todos esses segmentos você pode acessar através dos REITs. Assim como qualquer outro ativo, você precisa analisar a empresa antes de decidir ser sócio dela. E quais critérios nós devemos avaliar ao estudar um REIT? Primeiro, começamos pela questão do setor. Como eu falei, são vários setores e segmentos possíveis de se investir com o REIT. E mais uma vez, cada setor vai ter sua característica única. Cabe ao acionista entender daquele setor. Obviamente que ninguém está falando em se tornar um especialista no setor, mas pelo menos entender o básico e quais são os riscos daquele setor, principalmente isso. Por exemplo, em galpões, os contratos são mais longos, porque é muito difícil que uma empresa já consolidada naquele galpão queira mudar para outro. Vai ser um trabalho bem grande. Porém, se ainda assim ela quiser fazer isso, vai ser difícil encontrar outro inquilino que queira aquele galpão daquele tamanho para aquele serviço. Já escritórios, a mudança de inquilino é comum. Na primeira oportunidade, uma empresa pode sair do escritório. Não tem muito trabalho, é só levar no máximo cadeiras. Porém, o leque de opções de inquilino é bem maior. Todas as empresas, praticamente todas as empresas, precisam de um escritório. E por aí vai. Esse tipo de análise que as pessoas têm que fazer do segmento dos REITs. Outro critério de análise deve ser a localização. Diferente dos fundos imobiliários, que no máximo são dezenas de imóveis no mesmo fundo imobiliário, os REITs possuem centenas, às vezes até milhares de imóveis. Óbvio que uma análise individual é praticamente impossível. E realmente não tem por que fazer dessa forma. Quando a gente fala em localização, é uma localização do conjunto dos imóveis. Saber se aquele REIT atende de forma global, ou seja, tem imóveis em vários países, ou se só tem nos Estados Unidos. Entender qual o estado que ele está localizado, se só tem na Califórnia ou então tem em outros estados. Tudo isso vai influenciar na questão da qualidade do REIT. A mesma coisa serve para a qualidade dos imóveis. Mais uma vez, a gente não está falando de uma análise individual,
e sim em conjunto. Saber se ele atende a classe média mais alta, classe média baixa. Qual é o foco daquele REIT? Qual é o público-alvo daquele REIT? Tanto a qualidade quanto a localização dos imóveis acabam influenciando em outro critério a ser analisado, que é a questão da taxa de ocupação. Quanto melhor localizado e melhor o imóvel, maior a taxa de ocupação. As pessoas vão querer aquele tipo de imóvel. E através da taxa de ocupação você consegue ver justamente isso, a demanda pelo aquele imóvel. Por fim, outra questão que também deve ser analisada é a diversificação de inquilinos. Quanto maior o leque de inquilinos, menor a chance daquele prédio ficar cada vez mais vazio. Se você tem um inquilino e ele sai, seu prédio fica totalmente vazio. Se você tem 100 inquilinos e apenas um sai, você só vai ter 1% do seu prédio vazio. Além disso, a diversificação de inquilinos serve para ver qual é o nível dos inquilinos. Inquilinos maiores, com saúde financeira melhor, têm a chance de permanecer maior do que inquilinos pequenos, de empresas pequenas. Mais uma vez, as pessoas pensam que a cotação serve para alguma coisa na análise dos REITs, mas de fato não serve absolutamente de nada. Pelo contrário, só atrapalha na análise. Feita essa análise dos REITs, de acordo com esses critérios, passamos então para uma análise financeira. Assim como ocorre com as ações, existem vários parâmetros que podemos observar nos resultados trimestrais das empresas. Os REITs eles seguem as mesmas regras das ações, então eles divulgam seus resultados trimestralmente. E neles tem informações como Funds for Operation, que é o fator principal, o parâmetro principal que você deve analisar ao estudar um REIT. Basicamente seria o lucro líquido dos REITs. Os REITs também possuem seu lucro líquido divulgado. Porém, nessa informação, como eu falei anteriormente, está incluso depreciação, amortização, assim como venda de imóveis. Essas questões nos REITs acabam distorcendo e muito o seu resultado. E o que queremos saber de verdade de um REIT é quanto ele gera de aluguéis, que basicamente é o foco de todo o REIT. Portanto, tem uma informação que é o Funds for Operation, conhecido também como FFO. Ele vai dar informação justamente disso, quanto a empresa gera através de seus aluguéis. E apenas isso. Questões como depreciação, amortização e até mesmo venda de imóveis, eles acabam sendo desconsiderados. Como os REITs devem distribuir a maior parte dos seus lucros, não sobra muito dinheiro para investimento, ficando difícil assim crescer. Contudo, é comum que esses REITs acabam recorrendo aos empréstimos de terceiros, para então comprar novos imóveis que vão gerar mais receita e assim vai aumentar cada vez mais o tamanho do REIT. Outra forma de conseguir dinheiro também é emitindo novas ações. Essas duas questões acabam criando situações peculiares aos REITs. Primeiro, é uma alavancagem muito mais alta do que outras empresas. As dívidas dos REITs são bem mais altas. E outra questão é que, diferente das empresas normais, os números de ações costumam subir em vez de decrescer. Com isso, os acionistas antigos acabam sendo diluídos. Porém, esse dinheiro utilizado em novas emissões de ações são utilizados em compras de novos imóveis. Assim, mais receita vai ter e um maior retorno você tem ao acionista. Portanto, toda análise que deve ser feita em REIT deve ser comparada ao número de ações. Se a diluição estiver sendo maior do que o crescimento das receitas da empresa, o acionista está sendo prejudicado. E com isso chama atenção e deve ter um acompanhamento maior daquele REIT. Outra forma de analisar a dívida é comparar o Funds for Operation com a dívida. Assim você tem noção de quanto a empresa gera através de sua receita dos aluguéis e quanto a empresa deve a terceiros. E por fim, mas não menos importante, você também pode comparar o EBITDA com os juros pagos sobre os empréstimos. Assim você sabe quanto a empresa gera e quanto ela está pagando sobre os juros e vendo se a empresa está saudável financeiramente. Pronto, já falamos como devemos analisar um REIT, vamos agora a alguns exemplos. Primeiro vamos falar de REITs do segmento residencial, apartamentos. Existem inúmeros REITs desse segmento, os principais são o Essex e o Avalon Bay Communities. Mas como eu falei, existem muitos outros REITs desse segmento. Não existe nenhum fundo imobiliário desse segmento aqui no Brasil, voltado para investir em imóveis residenciais. No caso do Essex, é um REIT focado no estado da Califórnia, com alguns imóveis também em Seattle. Esse REIT ele possui mais de 60 mil unidades e ele vem crescendo cada vez mais. Veja que esse crescimento expressivo é comum nos REITs, diferente dos fundos imobiliários, que praticamente mantêm o portfólio e às vezes até diminui.
É comum que os REITs façam cada vez mais fusões e cresçam, aumentando assim seus portfólios. Dois REITs se juntam e juntam, portanto, seus portfólios. Além disso, em imóveis residenciais, é comum a criação de cada vez mais imóveis, ou seja, a empresa pega dinheiro e começa um imóvel desde o zero, assim como comprar imóveis e readaptá-los ou desenvolvê-los. Outro segmento comum dos REITs é de shopping center. Aqui a gente fala de shopping center fechados, abertos, outlets, enfim, todo esse tipo de propriedades. Mais uma vez, existem vários REITs desse segmento, mas o maior de todos é o Simon Property Group. Ele não é só o maior do segmento, mas também um dos maiores REITs do mercado. Ele possui imóveis não só nos Estados Unidos, em boa parte dos Estados Unidos, mas também globalmente ele tem vários outros imóveis em vários outros países. Esse REIT ele é focado justamente no setor de classe média alta. E é justamente esse segmento que vem sendo menos prejudicado com o avanço de empresas como a Amazon e outras de venda na internet. As pessoas que têm dinheiro, elas fazem questão de ir no shopping e comprar seus produtos. Até porque alguns produtos que são vendidos lá não são vendidos facilmente na internet. Outra questão interessante desse REIT é a questão da diversificação de inquilinos. Você tem vários inquilinos bem importantes, como Apple, por exemplo. Porém, nem tudo são flores por Simon Property Group. Ele possui uma das alavancagens maiores do mercado, ou seja, dívidas bem grandes. Isso pode se tornar cada vez mais custoso. Ainda mais se tratando de um país de juros baixos e que vem aumentando. A questão da taxa básica de juros influencia bastante nos REITs. Como eles são empresas mais alavancadas, ou seja, têm mais dívidas, eles acabam pagando bastante juros. Se essa taxa de juros acaba aumentando, as dívidas se tornam cada vez mais custosas. Portanto, eles têm menos dinheiro para investir. Se for observar, a questão do aumento da taxa de juros está totalmente associada com os valores da cotação dos REITs. Porém, no longo prazo, isso não vai fazer muita diferença. Outro tipo de REIT comum são os voltados para lojas de conveniência e lojas de rua em geral, como farmácia, academia, coisas do tipo. Os maiores são o National Retail Properties e o Realty Income, por exemplo. Esses dois são os REITs com os maiores portfólios de imóveis. Por exemplo, o National tem cerca de 2.500 imóveis. Já o Realty tem mais de 4.500 imóveis. E com uma diversificação de clientes gigantesca. Grandes empresas como o CVS, por exemplo, uma das maiores empresas de farmácia. Se contar academias, lava-jatos e coisas do tipo. Outra questão importante de se olhar nesses REITs é a taxa de ocupação. Normalmente elas permanecem acima de 99%. Já em momentos de crise, esse valor pode cair, mas você vê que cai bem pouco, para 98%, no máximo 97%. Aqui no Brasil, a gente está passando por uma crise e muitos dos fundos imobiliários têm cerca de 30% de vacância, 40%, alguns que estão totalmente vazios. Com isso, a gente consegue ver a demanda pelo mercado imobiliário americano, que é muito maior do que em qualquer outro país. Outro tipo de REIT também que você pode acessar ao investir no exterior são os REITs de infraestrutura. Basicamente, dentro deles estão propriedades do tipo data center e outros relacionados à infraestrutura, como, por exemplo, propriedades de antenas de comunicação. Os principais REITs desse segmento são o Equinix, o Digital Realty e o American Tower. Sendo o Equinix e Digital Realty de data center. Data centers são propriedades onde empresas alugam para colocar seus grandes computadores. Já o American Tower, como eu falei, já é voltado para antenas de comunicação. Empresas do segmento de comunicação acabam alugando essas antenas para poder fazer a transmissão dos seus sinais. Assim como os fundos imobiliários, você tem vários REITs também do segmento de escritórios. Um interessante é o Vornado. Ele é focado em imóveis de alto luxo para grandes empresas, principalmente em Nova York. Ele é um pouco diversificado. Ele possui também a maior tela LED 4K de Nova York, por exemplo. Outro segmento que você pode acessar ao investir no exterior é o hoteleiro. Nele está incluso hotéis e resorts, por exemplo. Porém, tem que ter um pouco de cuidado nesse segmento, já que ele é bastante sazonal. Em algumas épocas, a oferta pode ser muito maior do que a demanda, prejudicando assim os REITs. Um segmento bem peculiar também que você pode acessar é o de plantação de eucalipto, conhecido também como timber. Além deles, tem outros voltados para, por exemplo, agricultura.
São propriedades alugadas para agricultores que plantam os seus produtos lá e pagam um percentual, um valor fixo, talvez, para os donos reais daquela propriedade. O segmento industrial também está representado pelos REITs. São galpões voltados para grandes empresas fazerem sua logística, como entrega de produtos, por exemplo. Outro tipo de propriedade que você pode encontrar através dos REITs são voltados para o segmento de saúde. Hospitais, casas de repouso para pessoas de mais idade, assim como casas de enfermaria. É um segmento bem interessante, já que a maioria da população, principalmente nos Estados Unidos, está envelhecendo. Ou seja, cada vez mais pessoas não têm a capacidade de morar sozinho. Muitas dessas pessoas idosas precisam de cuidados em todas as situações rotineiras, por exemplo. Uma grande desvantagem desse segmento é que cerca de 50% dos custos do paciente, seja no hospital, na casa de repouso ou uma casa de enfermaria, vem do governo através de projetos sociais. Caso haja uma mudança nesse aspecto, pode vir a prejudicar esses REITs. Um outro segmento também que você pode acessar é os de armazéns. Para quem conhece aquele programa, Quem Dá Mais, do History, sabe do que eu estou falando. São aqueles armazéns que são utilizados para colocar qualquer tipo de coisa que a família americana normalmente coloca, seja suas quinquilharias antigas, ou até mesmo a necessidade de colocar material de construção que sobrou. Enfim, qualquer coisa. Nos Estados Unidos, esse tipo de propriedade é utilizado para várias razões. Uma delas, por exemplo, é o divórcio. A pessoa se separa e precisa de um local para deixar suas coisas durante o tempo até achar seu imóvel novo. Outra utilidade também é em caso de falecimento. A pessoa vem a falecer, normalmente seus familiares vão vender a casa ou entregar a casa. Porém, precisa de um local para deixar suas coisas pessoais, pelo menos por um tempo. As utilidades são enormes, no mercado americano principalmente. O principal REIT desse segmento é o Public Storage. Para se ter uma ideia, a área construída dos imóveis deles representa não apenas uma, mas 3 ilhas de Manhattan, por exemplo. Outros segmentos também podem ser possíveis de acessar através dos REITs. Alguns REITs acabam não se associando a nenhum desses segmentos citados anteriormente. Nós consideramos esses como REITs especializados. Exemplos como American Campus Communities, que possuem propriedades como residências universitárias. Você ainda tem REITs de presídios e casas de correção, por exemplo. REITs voltado a cinema. E até mesmo REITs voltado a propagandas, seja em outdoor, atrás de ônibus, enfim. Veja que a possibilidade de investimento através dos REITs é enorme, e tudo isso com um investimento pequeno. Você consegue acessar inúmeros segmentos e portfólios bem grandes com vários imóveis. Esse foi o módulo sobre os REITs. Poste suas dúvidas na área de investimento exterior na Basta.com.